Oitavo ano, então o professor está ainda na aula, ele vai ter que se ausentar um pouquinho, mas aí vocês vão ter 30 a 35 minutos de aula. Então, 9h30, 9h35, ele está encerrando para encerrar a aula com a outra turma, viu? Tchau, vocês. Boa aula. Tchau, professor. Obrigado. Oi, professor Bom Galdês. dia. Tudo bom? Bom dia, professor Galdês. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Graças a Deus. Olha, o assunto é Sudão e Sudão do Sul. No dia 9 de julho de 2011 foi oficializado mais um país, o Sudão do Sul, que o Sudão ficou dividido em dois. Ficou o Sudão e o Sudão do Sul. No Sudão, após a década de conflitos entre o norte, predominantemente seguidor do islamismo, e o sul, com sua população cristã ou seguidora de crenças locais, o país dividiu-se, formando os 54 países da África. Conforme o acordo de paz assinado em 2005, o referendo realizado no começo do ano de 2011 aprovou a divisão do país. Ao norte está Sudão, com capital em Khartoum, e ao sul, o novo país chamado Sudão do Sul, com capital em Juba. As diferenças étnicas e culturais que dificultavam a solução do problema. De grandes reservas de petróleo localizadas ao sul do antigo Sudão, também atrapalhava as negociações. A independência do Sudão do Sul só foi feita quando os dois lados entrarem em acordo a respeito dos lucros obtidos com a venda do petróleo. Então, o Sudão tem grande quantidade de petróleo. Aí tem a parte do norte e a do sul. Então, fizeram uma divisão para formar dois países. Só que esse acordo só foi feito, essa divisão só foi feita quando entraram em um acordo para dividir o dinheiro que eles adquirem com o petróleo, a exploração do petróleo, quem vai extrair e para quem vai vender. Então, entraram em um acordo e cada um dos países ficaram com uma partia X de petróleo, das minas de petróleo. Aí houve a divisão, aí fica hoje o Sudão e o Sudão do Sul. Quer dizer, o norte fica o Sudão e fica a parte sul, Sudão do Norte e do Sul. Há essa divisão. Em razão desses confrontos, milhares de pessoas morreram e cerca de 2 milhões fugiram, deixando suas casas e indo viver em campos de refugiados em países vizinhos, onde havia uma luta, então alguns saíram da região. Essa divisão tem sido um passo muito importante para a solução dos conflitos da região. Os dois países terão desafios enormes na tentativa de se desenvolver economicamente e diminuir a pobreza de sua população. Não pense que só é no Egito que podemos encontrar pirâmides, templos gigantes, estátuas de deuses importantes ou de um deserto de dunas e areias douradas, que se estende a perder de vista. O Sudão, apesar de não ter tanta fama como seu vizinho ilustre, também conta com todas essas atrações e muitas outras que ajudam a contar a história da civilização humana, mas ainda não foram totalmente explorados pelo resto do mundo. Ou seja,
No Egito existem pirâmides, grandes e estátuas, né? Escultura gigante, mas só é divulgada. O Sudão também existe, tem, mas não é conhecido nem divulgado para o mundo. Entre essas atrações está a antiga cidade de Meroé, que abriga mais de 2.200 pirâmides, que data 800 a.C. Então, existe pirâmide há muito tempo atrás, mas só que não foi explorada ainda para atrair turismo para visitar. Está listada como Patrimônio da Humanidade da Unesco. Então, a Unesco, que é um órgão da ONU, já registrou essas pirâmides. Além disso, equipes de arqueólogos descobriram inúmeras peças de bronze dos antigos romanos, assim como peças de cerâmicas e esculturas nos arredores desse incrível sítio. Então, existe grande quantidade de sítios arqueológicos dentro da região, onde pode encontrar. A Primavera Árabe. Em 2011, uma série de revoltas populares contrárias ao governo ditatoriais e a crise econômica eclodiu no chamado mundo árabe. Essas revoltas surgiram principalmente nos países de língua árabe, localizados no norte da África. Então, dentro da parte do norte da África, como no Oriente Médio, lá predomina muito o islamismo, que são os muçulmanos. Né? Até 2013, a Primavera Árabe, como ficaram conhecidas as revoltas, havia derrubado ao menos 3 importantes ditadores. Né? Os governos ditatoriais foram saindo do governo. Há mais de 20 anos, o governo da Tunísia, que vinha o ditador Osni. Então, depois de 20 anos, eles são derrubados. Há cerca de 30 anos, no governo do Egito, Gaddafi também foi morto ao completar 48 anos de governo. Já na Líbia, também existiu isso. Em outros países, como Jordânia, Iêmen e Síria, as manifestações populares levaram ao anúncio de algumas reformas, porém, na maioria dos lugares, os protestos foram recebidos sob violentas regiões do Estado. Na África, essas revoltas são reflexos, em grande parte, do longo período colonial e da maneira como o processo de independência ocorreu nesse continente. Então, a independência de alguns países da África foi dada em razão de conflito entre uma área e outra. Na África, essas revoltas são reflexos, em grande parte, do longo período colonial e da maneira como o processo de independência ocorreu nesse continente. Esses países africanos tornaram-se independentes após a Segunda Guerra Mundial e seus governantes assumiram posturas autoritárias, né? Onde existia uma administração como o ditador, que mantiveram há muito tempo. Alinhada às grandes potências, sem se preocuparem em solucionar os problemas de seus países, esses governos passaram a controlar gigantes reservas de petróleo, fato que lhe deu enorme poder internacional. Então, o petróleo, como vocês sabem, é uma grande riqueza do país, então eles conseguem ficar bem próximos das grandes potências, onde todos são procurados para explorar, para negociar com os países que têm a reserva do petróleo, para facilitar a exploração. Outro fator que chamou a atenção do mundo foi o uso das redes sociais na organização dos protestos.
Mobilizados via internet, as pessoas puderam divulgar pelo mundo o que realmente acontece e melhor se organiza para a queda desses governos. Então, esses governos, que era uma forma de, que era uma ditadura, no regime militar, como se aconteceu aqui, a população mundial jogando tudo pela internet, e com isso fizeram com que eles caíssem e saíssem do poder em si. Então, isto aconteceu em várias partes da África, né? Em alguns países. Então, foi derrubando em várias partes da região em si. Aí só aqui, olha. Aí o Sudão, como eu já disse para vocês, foi dividido em dois, onde ficou o Sudão e o Sudão do Sul. Então ficou um conflito. Aí quando houve essa divisão, facilitou mais a administração e o acordo entre eles. Em 9 de julho de 2011, foi oficializado mais um país, o Sudão do Sul. No Sudão, após décadas de conflito entre o Norte, predominantemente seguido do islamismo, e o Sul, com sua população cristã, os seguidores de crenças locais. O país dividiu-se, formando 50 países da África. Conforme prévio, o acordo de paz assinado em 2011, o referendo é uma consulta popular, né, que se faz um plebiscito, uma consulta, se queria dividir ou não. Então, foi aprovado que queria-se a divisão do país. Sim. Aprovou a divisão do país, né, que é o referendo realizado no começo de 2011, aprovou a divisão do país. Ao norte está Sudão, com capital em Khartoum, e ao sul, o novo país chamado Sudão do Sul. Certo? Então houve a divisão. Além das diferenças étnicas e culturais que dificultavam a solução do problema, as grandes reservas de petróleos localizadas ao sul do antigo Sudão também atrapalhavam as negociações. A independência do Sudão do Sul só foi aceita quando os dois lados entraram em acordo a respeito dos lucros obtidos com a venda do petróleo. Então, daí, eles fizeram um acordo devido que lá o maior produto que tinha era os minérios, principalmente o petróleo. Então, com esse acordo sobre a venda do petróleo, aí conseguiram essa divisão. Em razão desses confrontos, milhares de pessoas morreram e cerca de 2 milhões fugiam, deixando suas casas e indo viver em campos de refugiados em outros países, nos países vizinhos. Então não quiseram ficar dentro aí, eles eram expulsos do país e vinham para outros países e iam ficar em uma concentração como refugiado, como a gente tem aqui esse ano, do ano passado para cá, alguns que vieram da Venezuela. Então, aqui próximo à Mangabeira, ali onde era a aldeia, tem umas 40 ou 50 famílias da Venezuela. Embora essa divisão tenha sido um passo muito importante para a solução dos conflitos da região, os dois países terão desafios enormes na temática de se desenvolverem economicamente e diminuir a pobreza da população. E a população lá também sofre com algumas condições econômicas, que são pobres. Então, além do Egito ter grande quantidade de pirâmide, também Sudão existe enorme quantidade de pirâmide.
Não pense que isso é no Egito que podemos encontrar pirâmides, templos gigantes, estátuas de Deus, ou um desenho de dunas, ou deserto de dunas e áreas douradas que se estenda a perder de vista. O Sudão, apesar de não ter tanta fama como seu vizinho, e o vizinho dele, como o Egito tem, também conta com todas essas atrações e muitas outras que ajudam a contar a história da civilização humana, mas ainda não foram totalmente explorados pelo resto do mundo. Entre essas atrações está a antiga cidade de Meroé, que abriga mais de 200 pirâmides que data de 800 anos antes de Cristo. Esta lista está na lista como patrimônio da humanidade da Unesco. Além disso, equipes de arqueólogos descobriram inúmeras peças de bronze dos antigos romanos, assim como peças de cerâmicas e esculturas nos arredores dos sítios arqueológicos. Então, existe grande quantidade de reservas lá no Sudão. A Primavera Árabe, né, que é uma área que tem uma tendência do islamismo, dos muçulmanos. Em 2011, uma série de revoltas populares contrárias aos governos ditatoriais e à crise econômica eclodiu no chamado mundo árabe. Essas revoltas surgiram principalmente nos países de língua árabe localizados no norte da África, mas logo se espalharam por alguns países do Oriente Médio. Até o começo de 2003, a Primavera Árabe, né, que é o período do islamismo, onde eles têm a região, ficaram conhecidas as revoltas, havendo derrubadas ao menos 3 importantes ditadores. Vivem ali há mais de 20 anos, no governo da Tunísia. Hosni, há cerca de 30 anos, no governo do Egito. Muammar Gaddafi, morto em mês antes de completar 42 anos, no governo da Líbia. Então, eram os 3 presidentes que governavam como ditador, uma ditadura. Mas, com o tempo, eles caíram do poder e deixaram a ditadura em si. Entre outros países, como Jordânia, e Iêmen e a Síria, as manifestações populares levaram ao anúncio de algumas reformas. Porém, na maioria dos lugares, os protestos foram recebidos sob violentas reações do Estado. Na África, essas revoltas são reflexos, em grande parte, do longo período colonial e da maneira como o processo de independência ocorreu nesse continente. Esses países africanos, então, sob várias revoltas, então se tornaram. Essas revoltas são reflexos, em grande parte, do longo período colonial e de maneira como o processo de independência ocorreu nesse continente. Esses países africanos tornaram-se independentes após a Segunda Guerra Mundial. Os países da África deixaram demorar a se tornar independentes. Alguns deles vieram até agora na década de 70. Tem alguns que ainda não tinham conseguido a independência ainda. E seus governantes assumiram posturas autoritárias, que os mantiveram no poder durante décadas, alinhados às grandes potências, sem se preocupar com solucionar os problemas de seus países. Esses governos passaram a controlar gigantescas reservas de petróleo, fato que lhe deu enorme poder de barganha internacional. Onde tinha muita quantidade de petróleo, fez com que eles permanecessem no poder
e aderido também algum apoio de algumas potências onde eles vendiam o petróleo, como a Alemanha, Estados Unidos, a Inglaterra e outros. Outro fator que diminuiu a atenção do mundo foi o uso das redes sociais na organização dos protestos. Então, quando veio a internet, a população começou a se manifestar e colocar coisas nas redes sociais, na internet, e enviar para o mundo. Aí daí foi onde pegou, teve um apoio da população como um todo, da população mundial. Mobilizadas via internet, as pessoas puderam divulgar pelo mundo o que realmente acontecia e melhor se organizar para a queda desses governos. Então, pela a internet, foi uma forma de contribuir para que eles perdessem o poder. O continente africano sofre, ainda na atualidade, consequências manifestas do processo colonial. Quer dizer, a forma que eles foram colonizados, como a gente já falou aqui, onde causou grandes conflitos internos, a guerra civil, onde eles misturavam uma tribo de cultura com outra. Então, isso provocou uns conflitos entre uma tribo e outra. Então, como existem em alguns países, Etiópia e outros, que há a guerra civil, que foi já uma herança do processo de colonização, onde os colonizadores misturaram uma raça com outra. No início do século XX, formadas as bases de um movimento pan-africano, que ganhou força com as lutas nacionalistas e de independência. Um dos líderes pan-africanos foi o presidente do Gama, Kuman, defendia a ideia de que o fortalecimento econômico das nações africanas seria o único caminho para a sua plena independência. Em um de seus discursos, em 1965, Kuman, ao dizer que a extensão do neocolonialismo é que um Estado que é teoricamente independente é dotado de todos os africanos, de uma soberania bruta. Na realidade, sua política dirigida do exterior, soube perceber que as nações europeias, mesmo concedendo a independência, não abriria mão indiretamente manter sua influência econômica explorando as riquezas do continente. Então, eles começaram a lutar e a se unir para diminuir a discriminação dentro do continente africano. Após 1963, no Cairo, no Egito, foi organizada a Unidade Africana, com o objetivo de desenvolver ação mútua e garantir a segurança entre seus países membros. Se formou um grupo associando para lutar, para eles se unir e crescer, para diminuir a discriminação que existe dentro do país. Apesar de tais objetivos, a Organização da União Africana reforçou a fragmentação continental a estabelecer a continuidade das fronteiras impostas pela colonização. Ou seja, os colonizadores fizeram sua fronteira, que terminou dando os conflitos. A África descolonizada manteve as mesmas fronteiras artificiais impostas pelos colonizadores. Além disso, grande parte das elites locais que se agarraram ao poder pós-independência representavam maioria étnicas ligadas à antiga configuração territorial estabelecida pelos europeus. Essa resolução pode ser considerada a responsável pela instabilidade das fronteiras e pelas sucessivas
guerras étnicas que caracteriza as nações africanas. Como eu falei antes, a guerra civil que acontece dentro da África já foi causada pela forma que eles foram colonizados, onde os colonizadores tentavam juntar uma tribo de culturas diferentes. Daí resultou em grandes conflitos. Essa revolução pode ser considerada a responsável pela estabilidade de poder e pelas sucessivas guerras étnicas que caracterizam as nações africanas, principalmente na região subsaariana. Certo? Então, isso acontece em grande parte do continente. Em setembro de 2002, os líderes africanos reuniram-se em Durban, África do Sul, e colocavam, criando a União Africana. Essa nova organização ampliou os objetivos para a integração do continente. Então, essa união fez com que diminuísse os conflitos e que ela se tornasse mais unida. A Carta da Abertura da União propõe a criação de um Conselho de Paz e Segurança, com a finalidade de pacificar o continente. Esse Conselho, representado por 5 estados africanos, poderia intervir em guerras locais, evitando atos de extermínio em massa, como os que têm ocorrido em diversos conflitos africanos. Além disso, a União Africana tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e social, combatendo a fome e erradicando a pobreza em todo o continente africano. Então, tinha um período de união entre uma nação e outra. Vale saber, as medidas propostas serão colocadas realmente em prática e de que forma os países colonizadores contribuem para inserir a África no contexto internacional, não como o continente dos excluídos, mas como a participação de decisões multilaterais, tanto geopolíticas quanto econômicas. Então, eles tentam lutar mais para unir a África como em si. Então, a África vem passando por essas transformações na intenção de unir o país, se tornar um continente amigo entre as várias nações do mundo em si. Então, eles tentam unir, formando esse bloco, essa união, para unir todos esses países em si. Ivoni, alô, Ivoni, a turma está me ouvindo ou não? Eu estou ouvindo, professor. Certo. A gente tem um exercício aí ainda para corrigir, não? Não. Não. Tem algum exercício? Só tem um que eu ia passar hoje, mas não vai dar, eu não vou nem começar, que não vai dar Oi, tempo. professor, fui beber água. Aí minha avó veio me chamar. Uhum. Eu digo, você tem um exercício aí pronto, tem? Tenho. A gente não tem mais questionário aí, não. Ou tem algum para você corrigir? Não, acho que não, né? Acho que não. Eu ia passar um hoje, mas não vai dar tempo de passar, não, porque São já é 9h41. 9h40, hein? São 9h41 já. Aí não vai dar tempo. Aí eu vou deixar para colocar na próxima aula, viu? Porque não vai dar tempo. Já acabou, eu professor. Passando, não. Vou mandar o segundo Certo. link, viu? Tá bom. Encerrou a aula, viu, gente? Aguarda a aula de português. A aula de português é agora, né, professor? É daqui a pouco, viu? Ainda estou no 9º ano, tá certo? Quando terminar. Tchau.